Nesta primeira edição do Debates para o Brasil do Futuro de 2023, nós vamos falar sobre as desigualdades sociais do Brasil, sobre como enfrentar a fome, a miséria e outros problemas sociais tão graves no nosso país. E a partir do tema Ação e Inclusão Social que nós vamos entrevistar o Frei Beto, que tem uma vida dedicada a causas sociais, é autor de 73 livros, tem experiência prática em diferentes programas e ações relacionadas a direitos humanos e tem premiações nacionais e internacionais pelos trabalhos que já realizou. Frei Beto, é uma honra ter o senhor como nosso entrevistado, compartilhando a experiência que o senhor tem. E a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte: como é que nós, cidadãos, podemos contribuir para amenizar essas desigualdades? Como é que nós podemos ficar atentos às situações que nós vemos no dia a dia e não normalizar todas essas problemáticas que nós vemos? E também se nós precisamos de um choque civilizacional para poder enxergar melhor e ficar atentos a esses problemas e agir. Obrigado, Heloísa, obrigado, Luciano, obrigado, Brasil de Futuro, aí, por esse convite. Bem, eu creio que há duas frentes de trabalho para reduzir essa brutal desigualdade social. Uma é pressionar o governo. Todo governo, pode ser progressista, reacionário. O governo é como o feijão, só funciona na panela de pressão. Então, se a gente não organiza a sociedade civil e não pressiona, a gente não conquista. Então, as conquistas vêm dessa pressão da sociedade civil. E creio que o governo Lula, que ingressa agora no dia 1º de janeiro de 2023, está muito consciente da prioridade da redução da desigualdade social. Tanto ele quanto o Haddad, que será o ministro da Fazenda, têm falado da importância de incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. De fato, é preciso de uma reforma tributária que faça com que os dividendos, as heranças, etc., sejam incluídas no imposto de renda e que a gente tenha um imposto progressivo, um imposto que realmente leve a maior arrecadação devido à contribuição dos mais ricos, e não como hoje ocorre, em que, no consumo, pobres e ricos pagam o mesmo valor. E isso realmente é uma injustiça. E o segundo fator é o trabalho dos movimentos populares, dos movimentos sociais. Para isso, nós temos que, cada vez mais, criar alternativas de uma sociedade futura já antecipada em experiências atuais. Eu dou um exemplo: os assentamentos do MST, que hoje são altamente produtivos. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Quando, no Jornal Nacional, o Bonner entrevistou o Lula, ele falou que se referiu a isso, dizendo que o MST era o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Depois ele corrigiu, ele falou, não, da América Latina, porque, de fato, é assim. Então, creio que isso é uma forma também de reduzir a desigualdade e propiciar às populações vulneráveis, às populações excluídas, o maior poder aquisitivo. E isso ajuda a reduzir a desigualdade. Ontem mesmo, nós estamos hoje aqui no dia 16 de dezembro, no dia 15 de dezembro, o presidente Lula teve um encontro com os catadores de material reciclável de São Paulo, como ele faz à véspera do Natal todos os anos. E essa gente, graças ao trabalho que realiza, já tem uma renda mensal de mais de R$ 1.000, e graças a esse trabalho. E são mais de 10.000 pessoas inscritas nessas cooperativas, a maioria mulheres, que realizam esse trabalho de material reciclável. Então, eu creio que há essas duas frentes: de um lado o governo, de outro lado os movimentos populares. Eu queria aqui uma colocação, me lembrando aqui do Milton Santos. Ele falava que a sociedade é um conjunto de possibilidades. E essas possibilidades possuem, evidentemente, potências, possuem essências.
como é que essas potências podem se tornar realidade em uma construção mais solidária, responsável, de desenvolvimento econômico? Precisa de... o senhor falou agora desse choque civilizacional importante, mas as nossas elites, elas precisam... como mudar esta situação num país com esta carga desta nossa elite, quizás ainda precisando realmente de um choque civilizacional? A carga é muito pesada, Luciano, porque o Brasil carrega nas costas 350 anos de escravatura. Foi a mais longa escravidão das três Américas. E, além disso, é um país extremamente injusto, ou seja, além de manter esses 350 anos, ao decretar a abolição oficial da escravatura, não foi permitido aos negros libertos o acesso à terra. Então, hoje, a população negra, que é a maioria no Brasil, né, 56% da população brasileira é negra, não é duplamente discriminada por ser pobre e por ser negra. Isso é muito grave. E eu creio que a maneira da gente poder conquistar uma redução desse processo discriminatório e de desigualdade e, ao mesmo tempo, aumentar o nosso patamar civilizatório é através da educação, seja da educação escolar, que precisa ter outros parâmetros, outras normas, ela realmente tem que educar os seus alunos para a civilidade, para a cidadania, para a democracia. Não existe isso de escola sem partido. Claro, não é partido político, mas é o partido da vida, é o partido da justiça social, é o partido de uma sociedade justa, harmoniosa, que possa viver as suas diferenças sem fazer delas divergências. Então, creio que aí tem um papel importante. O segundo, o papel do governo na educação cidadã. Eu creio que, se o governo não promove essa educação cidadã através dos inúmeros recursos que ele dispõe, a direita o fará, naturalizando a desigualdade. Né? Muitas pessoas pensam, por exemplo, que o capitalismo é eterno, que a desigualdade social é tão natural quanto o dia e a noite, que os brancos são superiores aos negros, que os homens são superiores às mulheres, e por aí vai. Então, é preciso que o governo desencadeie um trabalho de educação popular. Isso, eu creio que foi a principal falha do governo dos 13 anos, dos 14 anos de governo do PT, foi não ter desenvolvido esse trabalho com mais intensidade. Até se tentou, eu atuei muito nisso, na Rede de Educação Cidadã, a RECID, mas é preciso de um trabalho mais intenso de educação cidadã. Caso contrário, nós estamos condenados a repetir essa barbárie que governou o Brasil nos últimos 4 anos. Em diferentes períodos governamentais, nós tivemos programas para enfrentamento da fome, né, e da miséria do país. O senhor teve uma participação importante como coordenador de mobilização social para o programa Fome Zero entre 2013 e 2004. De acordo com o cenário atual no Brasil, né, após esse período de pandemia e etc., como é que o senhor estruturaria um programa para combater a fome e suas causas estruturais? O que deu certo no Fome Zero à época? Que o senhor repetiria agora? Ou que implementações novas que o senhor faria? Olha, eu voltaria ao modelo original do Fome Zero. Qual é a diferença entre o Fome Zero e o Bolsa Família? O Fome Zero era um programa de caráter emancipatório. Ele incluía cerca de 60 programas, e se esses programas tivessem sido efetivados, as famílias beneficiárias, dentro de 2 ou 3 anos, estariam em condições de produzir a própria renda e, portanto, ficariam livres da dependência do governo federal. Então, esse é o caráter do Fome Zero, um programa emancipatório. O Bolsa Família é bom? É, mas é um programa compensatório. Ele não capacita a família para produzir a própria renda. E se a família sai do Bolsa Família, ela volta à miséria, ela volta
a necessidade de regressar ao programa. Então, eu escrevi um livro sobre isso, chamado Calendário do Poder, em que eu analiso toda essa transição, fazendo essa crítica, publicado pela editora Rocco, e advogo ainda esse projeto, um programa que era administrado não pelas prefeituras, mas pelos comitês gestores dos municípios, onde participava a sociedade civil, o que levou os prefeitos a se mobilizarem contra os comitês gestores. Por quê? Porque eles queriam, como tem hoje, o controle do cadastro, seja para colocarem os seus apadrinhados e cabos eleitorais dentro do cadastro, seja porque isso, o fato de existir um comitê gestor, chegamos a implantá-los em metade dos municípios brasileiros, 2.500, estava despertando uma nova categoria de políticos nos municípios, o que ameaçava as velhas oligarquias. Então, eles se rebelaram, foram ao Planalto, pressionaram o governo e conseguiram derrubar o Fome Zero e implantar o Bolsa Família. Então, eu diria que eu ficaria com esse trabalho inicial, com esse modelo inicial de uma grande mobilização da sociedade civil organizada, sem ingerência dos políticos, principalmente no preenchimento do cadastro. Eu creio que o cadastro, quando preenchido por políticos, é muito difícil que ele não venha a beneficiar interesses eleitoreiros. Pois é, e nessa linha que o senhor comentou, existem muitos críticos desses programas sociais sob o argumento de que assistencialismo não resolve o problema, né? Você tem que ofertar oportunidades, etc. Muito na linha disso que o senhor comentou, mas assim, o que o senhor diria para essas pessoas como argumento daquilo que o senhor viu em relação às mudanças promovidas tanto pelo Fome Zero quanto pelo Bolsa Família? Bem, primeiro eu diria o seguinte, como dizia o Betinho, a fome é ontem. A fome não pode esperar. Então, as pessoas realmente, nós estamos com mais de 33 milhões de pessoas em fome crônica e 125 milhões em insegurança alimentar. Ora, há outras medidas, além de redesenhar os parâmetros do Fome Zero, mas há outras medidas que foram adotadas no governo do PT, durante o Bolsa Família, que são muito importantes. Exemplo, priorizar a aquisição da merenda escolar da agricultura familiar, valorizar a agricultura familiar, que fica mais próxima às escolas. Então, isso deveria ser uma nova norma do programa de combate à fome no Brasil, a valorização da agricultura familiar. É preciso também algum modelo de reforma agrária. O governo do PT não fez nenhuma reforma estrutural, agora promete fazê-la, seja a reforma tributária, seja uma revisão da reforma trabalhista, mas seria muito importante algum modelo, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e ao lado da Argentina, são os únicos países que nunca, nas três Américas, fizeram qualquer reforma agrária. Isso é um escândalo, e um escândalo, sobretudo, porque a questão do latifúndio, a questão da monocultura, ela é muito mais abrangente do ponto de vista dos danos sociais que provoca, do que a gente imagina. Vou dar um exemplo. Por que hoje muitas doenças infecciosas estão se proliferando? Dois exemplos recentes são a AIDS e a Covid. Se imaginava que com os novos medicamentos, as tecnologias da nova medicina, os pesticidas muito potentes, a gente não teria mais doenças infecciosas, até porque se comemorava recentemente a erradicação da varíola, da hanseníase, da poliomielite. Ora, Heloísa, acontece o seguinte, que os roedores, que são os principais transmissores de infecções para os humanos, eles perderam a sua cadeia predatória, porque eles são comidos pelos coiotes, pelas raposas, pelas onças, e na medida em que as florestas foram desmatadas, na medida em que
elas foram derrubadas para abrir espaço para pastagens e monocultura, os roedores se multiplicaram. E, primeiro, eles têm que habitar algum lugar. Como não há floresta, eles vão habitar onde estão os humanos e levam aí essas infecções, que são novas. Por quê? Porque nós estamos sofrendo esse processo que a ciência chama de zoogênese, que são as transmissões de doenças próprias do reino animal não racional para os animais racionais, que somos nós. Então, a questão do equilíbrio ambiental é uma questão, inclusive, de saúde pública. Se nós não defendermos o equilíbrio ambiental, se nós não cessarmos o ecocídio, nós vamos pagar uma conta muito alta. E devo dizer, os roedores não fazem distinção de classe, né? Como a Covid e a AIDS não fazem distinção de classe. Isso está constatado. Não há, a Covid não é uma enfermidade que só dá em pobre. É evidente que os pobres são mais vulneráveis porque vivem mais aglomerados, né? Não têm condições de lockdown, não têm condições de ficar em casa durante os piques mais agudos, mas ela, como a AIDS, são infecções que atingem distintamente todas as classes sociais. Mas é muito importante também considerar esse aspecto socioambiental do problema da fome, do problema da insegurança alimentar. Frei Beto, e a Amazônia brasileira, não só brasileira, a Pan-Amazônia, como tratar isso de forma responsável, que o senhor entenda que há possibilidade de trabalhos sustentáveis na Amazônia? Como o Brasil pode liderar e dar um exemplo nesse sentido? Ô, Luciano, a gente não combinou, mas eu vou aproveitar a sua deixa para informar que eu acabo de publicar um romance sobre a destruição dos povos indígenas e da Amazônia, chamado Tom Vermelho do Verde, também da editora Rocco. E nesse romance, quer dizer, me consumiu muitos anos de pesquisas. Eu conheci detalhadamente a questão da Amazônia. Quer dizer, a Amazônia tem poucos brasileiros, a Amazônia é muito desconhecida pelos brasileiros. Ela tem de 400 a 600 bilhões de árvores. Então, de fato, ela é o pulmão do mundo. Ela joga diariamente na atmosfera 20 milhões de toneladas de água. Diariamente, 20 milhões de toneladas de água. E o Rio Amazonas joga no Oceano Atlântico 17 milhões, ou seja, há mais água exaurida da Amazônia diariamente do que o volume de água que corre no Rio Amazonas. O que significa que toda a América, todo o continente americano é irrigado por essas chuvas aéreas, por esses rios aéreos, como é o nome usado aí pelos cientistas, os rios aéreos, que são o resultado dessa evaporação, além de consumir o carbono, que é altamente tóxico. Então, esse consumo de carbono pela floresta amazônica é o que protege a qualidade do ar que respiramos. É bom a gente não se esquecer que nós, humanos, curiosamente, a célula humana, ela absorve um oxigênio, um gás altamente letal, que é o oxigênio. Quem tem casa na beira da praia, ou os grandes navios, os barcos, os iates, são todos oxidados por causa da proximidade com o mar, que produz um alto volume de oxigênio. O oxigênio é um gás letal e, no entanto, dele nós vivemos, né? Como se a gente, para ter uma boa saúde, tivesse que cheirar cocaína. É quase isso, bem comparando. E a natureza deu esse salto, nós conseguimos. Agora, para isso é preciso a absorção do carbono por parte da vegetação. E isso é um trabalho que a Amazônia faz muito bem. Então, é muito importante disseminarmos maiores informações, mais intensas sobre a Amazônia. Ali são abrigadas
nações indígenas que falam quase 300 diferentes idiomas. Isso é uma riqueza antropológica, linguística única, com uma cultura muito sofisticada. No meu romance, eu trabalho a cultura dos Aimiri-Atuari, que é uma nação indígena que foi muito massacrada pela ditadura militar nos anos 70. Aliás, foi o segmento mais atingido pela ditadura militar. Eu, antes dessa pesquisa, pensava que havia sido os grupos armados, os sindicatos, o pessoal que pegou em armas aí contra a ditadura, que tinham sido mais atingidos. Não, foram os indígenas, na abertura, seja da Transamazônica, que é horizontal, seja da BR-174, que é vertical, que liga Manaus a Boa Vista, atravessando a terra, as terras dos Aimiri-Atuari, que ficam no norte da Amazônia e no sul de Roraima. Então, é fundamental nós debruçarmos sobre a importância da Amazônia, a preservação da Amazônia, né? Ela compreende 60% do território brasileiro, engloba 9 países, enfim, ali é uma riqueza única e que nós precisamos preservá-la por uma questão não só de soberania nacional, mas de respeito à vida no planeta. Luciano, não podemos esquecer o seguinte: se nós colocarmos a evolução do universo dentro do calendário gregoriano, 1º de janeiro a 31 de dezembro, o sistema solar apareceu somente em maio, e a Terra ela só criou condições de vida a partir de setembro. E esse bicho homem e bicho mulher, que se julga o rei da natureza, apareceu na noite de 31 de dezembro, às 23h57. Ou seja, nós somos uma espécie muito, muito recente, de apenas 250 mil anos. E não podemos esquecer que, durante a evolução, a natureza já extinguiu 90% das espécies vivas. Outras surgiram, mas a mais conhecida delas são os dinossauros. E ela pode perfeitamente extinguir a espécie humana e continuar a sua trajetória tranquilamente, sem a nossa incômoda presença. Porque em nada a natureza precisa de nós. Agora, nós em tudo precisamos dela. Olha aí na sua sala, olha na sua roupa, olha no seu corpo, o que é que não veio da natureza? Tudo vem da natureza. Toda matéria-prima de qualquer tipo de material que o ser humano utilize, seja para o trabalho, para se locomover ou para se alimentar, vem da natureza. Em tudo somos dependentes dela. Mas a gente não tem essa consciência, sequer temos a consciência de que somos um ser de natureza. Então, é esse outro desafio educacional, essa consciência de interação, de alteridade com a natureza, e não dessa postura cartesiana de que nós somos sujeitos e a natureza é objeto, como se nós pudéssemos torturá-la com a nossa ambição extrativa para arrancar dela todas as riquezas, como, aliás, propunha o Francis Bacon. Excelente. Relembrando aqui o Chico Buarque, apesar de você, amanhã será outro dia. Esperamos todos. Exatamente. Se não tivermos esta consciência, sem dúvida nenhuma, vamos sofrer as consequências imediatamente. Exatamente. Já estamos sofrendo. Né? Estamos sofrendo. A Elô tem uma fala sobre a fronteira aqui, vamos lá. Isso mesmo, já que falamos em Amazônia, né? Vamos falar um pouquinho sobre regiões de fronteira. Regiões, muitas delas em que temos vazios populacionais, em que nós não temos a presença do Estado, e algumas organizações criminosas acabam ocupando esses espaços vazios, né? Como é que o senhor vê essa questão, né? Como é que nós podemos incluir as pessoas que vivem nessas regiões de fronteira mais remotas, etc., para que elas não sejam aliciadas ou não sofram, às vezes nem são aliciadas, mas sofrem consequências relacionadas à atuação das organizações criminosas nessas regiões? Isso é um trabalho muito importante a ser feito, principalmente pelas forças de segurança.
o que supõe dois fatores: educação. É preciso intensificar a educação, principalmente das novas gerações que vivem nessas zonas de fronteira, e alta vigilância. E alta vigilância, inclusive, sobre as forças de segurança, porque o narcotráfico tem o poder de corromper oficiais das Forças Armadas e policiais. A gente tem visto isso, né? Veja as milícias no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, lamentavelmente, hoje, é um estado nas mãos da milícia, porque conseguiu penetrar o seu poder de corrupção nas forças policiais e até na magistratura, até no corpo judicial. Então, é muito grave o que vem acontecendo. Então, nós precisamos, o governo tem que desenvolver uma política, e creio, pelos pronunciamentos que já fez nesse sentido, que o presidente Lula está muito consciente da importância de maior vigilância das nossas fronteiras e de incrementar ali polos de desenvolvimento que não venham a afetar as características, principalmente dos povos indígenas, né? Eles devem ser preservados, até porque eles não têm o menor interesse, como pensava o Inominável, de se integrarem ao nosso modelo civilizatório. Eles não têm interesse, eles sabem que aqueles poucos indígenas que se integraram, em geral, ficaram muito infelizes. Se deram a bebida, a prostituição, enquanto aqueles que são aldeados, eles são felizes. Eles não têm, ao contrário do que nós pensamos, nenhuma inveja do nosso modelo civilizatório, não tem nenhuma falta de não ter carro, de não fazer viagem de férias à Europa, sabe? Isso é coisa da nossa cabeça, não passa pela cabeça deles. O critério de felicidade deles é outro, é de interação com a natureza, é de senso comunitário que eles vivem nas aldeias, e não com essas nossas ambições consumistas. E o problema é que nós não temos nenhuma consciência da visão que eles têm, da cultura que eles respiram, e projetamos os nossos modelitos sobre eles, o que é absolutamente equivocado, né? É como a gente vê aí pelas ruas gente que carrega cachorro em carrinho de bebê, né? Que manda cachorro hoje para cabeleireiro, para fazer maquiagem, enfim, sabe? Isso é realmente um abuso. Essas pessoas deviam aproveitar para cuidar mais de crianças que estão abandonadas, que estão aí nos orfanatos esperando quem as adote, e não, sabe, isso não quer dizer que os animais não mereçam todo o respeito. Eu sou absolutamente a favor dos direitos animais, acho até que a ONU precisa caminhar na direção de elaborar duas grandes cartas: a Carta dos Direitos dos Animais e a Carta dos Direitos da Natureza, né? Assim como existe a Carta dos Direitos Humanos. Frei Beto, obrigada pela entrevista, pela participação, pelas reflexões mais uma vez.